A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Que bom, né? Estarmos aqui nessa noite. Quero convidar você, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. E é uma alegria mesmo, satisfação. E agora poder estar eu, a Jéssica, a Sofia, quando a gente teve esse ano, né? Lá em Capivari. Foi, né? Ela não pôde estar. A Sofia tinha recém-nascido. Mas hoje estamos aqui para cultuar a Deus com os irmãos, né? Nessa oportunidade também compartilhar uma palavra. Louva a Deus pela vida do pastor Eliseu, pastor Vagnaldo. Deve estar por aí, né? Meus olhos. Tá bem aqui, Meu Deus do céu. Estraguei alguma coisa, será? Não? Acho que é porque eu bati aqui embaixo. Quem fez o convite direto para nós, que é a página Aviva Tubarão, né? Mas que Deus abençoe, que a gente se comunicou ali. É uma alegria estar com os irmãos. Eu tenho uma palavra, meus irmãos, para compartilhar. E é algo extremamente relevante, conectado com aquilo que nós vivemos. É um desafio para mim e também, claro, para os irmãos, mas é essencial a gente entender alguns princípios aqui. Eu tenho meditado nisso e acredito que de Deus isso é para nós essencial demais, para que nós possamos viver uma vida cristã mais relevante, mais frutífera, mais alinhada àquilo que Deus espera de nós. Então quero convidar você para a gente caminhar aqui por alguns princípios. Eu vou fazer a leitura dessa narrativa que você conhece, muito conhecida nossa, mas eu quero passar aqui por alguns conceitos importantes e fazer algumas conexões. Então, em nome de Jesus, convido você para prestar sua atenção nesse tempo que a gente tem aqui, e eu tenho certeza que vai ser algo que vai impactar a sua vida, como já tem me impactado naquilo que eu venho estudando dentro dessa perspectiva aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Achou? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Abre aí no seu aplicativo, na sua Bíblia física. Importante é estar com a Bíblia aberta aí para você acompanhar. Você já vai anotando ali, marcando, grifando, para que nós possamos refletir naquilo que Deus reservou para nós essa noite aqui. Diz assim a minha versão: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grandes números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante. Temos um homem rico, o homem pobre, e temos o viajante. Chegou um viajante à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Tome seu assento, em nome de Jesus. Eu vou discorrer o texto mais além, mas para introduzir, aqui já é o suficiente. Passagem conhecida de, acredito, a maioria de nós, ou todos nós praticamente, conhecemos esse relato que vai fazer uma distinção, uma separação. Vai ser um divisor de águas, nessa expressão que a gente usa, né, na vida de Davi, e vai marcar toda a linhagem dele. Porque Natã chega até ele por algo que aconteceu. Ele usa aqui uma analogia, ele usa uma parábola, ele vai pegando Davi pelas beiradas e de repente ele escancara aquilo que Davi fez. Davi havia cometido um crime tão mais hediondo quanto o que ele ficou ali cheio de fúria por causa de uma ovelha. Mas o que ele fez foi muito pior.
Mas por causa de uma ovelha ele se encheu de furor, se encheu de ira, se encheu de raiva, de uma justiça que ele queria proclamar. Mas ele havia cometido algumas coisas. Ele havia adulterado, ele havia matado um homem, porque ele planejou com que esse homem ficasse na frente da batalha, para que morresse na batalha, para encobrir um filho que havia sido concebido dessa relação de adultério. E quando a gente está olhando para Davi, a gente está falando de um homem que a Bíblia relata isso para nós, que ele era segundo o coração de Deus. E quando a gente começa a olhar essas coisas aqui, a gente fica pensando, refletindo, como assim, esse homem é segundo o coração de Deus, mas ele faz tantas atrocidades. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ao final do reinado ele faz ainda muita coisa, e vem ainda algumas desgraças ainda, e você fica questionando como que esse homem pode ser chamado dessa forma, como que esse homem pode ser conhecido dessa forma, como que esse homem pode ser lembrado dessa maneira. Eu vou continuar a leitura para você então. Quando Natan fala para Davi, esse homem é você, agora ele vai proferir um juízo, uma palavra de Deus para ele. Assim diz o Senhor, versículo 7, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, primeiro juízo, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Versículo 11, assim diz o Senhor. Vou longe, empolgado aqui. Eis que farei. Misericórdia, né? Obrigado, querido. Eu falei que tem que trocar esse óculos, ele está até escorregando aqui, além de não prestar para muito longe. Mas olha só, o juízo de Deus é tão sério, meus irmãos, que a gente parece que a gente está falando junto aqui, né? Eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoa o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. Só para você entender um pouquinho mais, capítulo 16 fala sobre isso que o versículo 11 fala. Quando diz que mulheres se deitarão com outros homens. Capítulo 16, 21, Absalão, filho de Davi, aconselhado de uma maneira absurda, decide fazer isso aqui. Eles fazem um plano lá para, de uma maneira, minar o reinado de Davi. Diz: não, olha só, sabe o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma tenda e todas as concubinas de Davi vão passar por aqui e você vai deitar com elas uma a uma. Aí você está olhando assim: meu Deus do céu, o que esse guri vai falar aqui, misericórdia? Que papo estranho é esse, que papo pesado. Mas é muito sério, meus irmãos. Aqui nós estamos falando de algo que está muito próximo de nós, intrinsecamente ligado a nós. Estamos falando de desejo. Davi, aqui, um homem que tinha reinado, que tinha vitórias, que tinha conquistado coisas, que tinha um nome que ficaria lembrado para todo sempre, mas por causa da falta de domínio do seu desejo, ele é marcado de uma maneira tão negativa na sua história e também na toda a sua família. Meus irmãos, a vida cristã, ela se baseia intimamente com isso. E é tão interessante que a sociedade que eu e você vivemos hoje, ela vive um movimento. Se você estuda um pouco sociologicamente, se você estuda um pouco historicamente, se você tem um pouquinho sim de noção, você abre um pouquinho mais os olhos, os ouvidos, além do que é o comum, você percebe que há uma pregação aí fora nesse mundo, uma pregação que fala: você não precisa conter os seus desejos. Não, isso é coisa de careta, isso é coisa de retrógrado, isso é coisa de quadrado, isso é coisa de antigamente. Você precisa dar vazão aos seus desejos. Você teve uma vontade, vai alimentar ela. Você teve uma vontade, você tem uma falta, vai lá e satisfaz essa falta. Mas isso, meus irmãos, é um movimento que ele vem acontecendo nas últimas décadas. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A sociedade é conhecida como tradicional,
é aquela que apregoava, claro que sem cristianismo, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, simplesmente é uma pregação vazia, uma pregação falsa, mas havia ainda esses resquícios que diziam, não, olha só, a gente precisa controlar, a gente precisa podar, a gente precisa ajustar, a gente precisa equilibrar. Mas agora nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem para nós, dê vazão aos seus desejos, faça a sua vontade. A gente vive um tempo onde as pessoas dizem, busque a sua felicidade. O que está faltando para você? É dinheiro? É prazer? É realização? É fama? O que está faltando? Vai atrás, conquista. Não é o que os coaches dizem para nós? Vai lá, quem deseja engravida do desejo, quem quer realiza, quem sonha vai lá, repita várias vezes, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário, até o dia que você seja milionário. É o papo aí fora. E a maior tristeza ainda, porque o mundo já é maligno, mas a maior tristeza é quando esse papo às vezes entra no nosso coração, entra pelas igrejas por aí. Aqui eu sei que não, que é uma igreja bíblica, preza pela palavra, está aqui na frente, né? Explícito. Para o pregador nem bobear, né, pastor Eliseu? Se ele der uma de bobo, está escrito aqui. Eu li, foi aqui mesmo, né? Pregue a palavra, ensine ela. Não vem com ladainha aí não. Pastor muito inteligente e inspirado por Deus, deixou ali explícito. O pregador senta ali no banquinho, ele já fica assim, opa, aqui tem que pregar a palavra. Que é uma pregação aí fora. Mas o que Deus ensina para nós é que nós somos aqueles, meus irmãos, chamados para um outro estilo de vida. Amém? É uma outra filosofia de vida, é uma outra cosmovisão, se você quiser usar o termo. Que visão é essa, Rodrigo? A nossa visão, meus irmãos, está intimamente ligada àquilo que nos move. Que a pessoa, quando ela não deseja nada, ela está fora da sua normalidade. Entenda isso. Desejar não é um problema em si. Amém, meu irmão? Estão pegando aí? Desejar não é um problema em si. Agora, a canalização, o destino, a realização desse desejo, aí sim a gente precisa analisar. Porque se a pessoa não deseja nada, ela está às vezes num quadro depressivo, ela está desanimada da vida, ela não quer mais nada, ela não quer levantar, ela não quer tomar banho. Você já teve uma pessoa, você já foi talvez essa pessoa, viveu esse quadro de tristeza profunda, e ela não quer tomar banho, não quer abrir a casa, não troca de roupa, não quer nem mais se alimentar, ela não deseja mais nada, não quer mais sonhar, não quer mais desejar. Então isso é uma normalidade, porque normalmente saudável, se nós estamos, nós queremos alguma coisa. Então nós precisamos aprender. Davi, homem ungido por Deus, homem escolhido por Deus, em um momento da sua vida, deixou ser levado pelo seu desejo, e a desgraça caiu sobre ele. Nós precisamos aprender a dominar. E como que isso funciona, Rodrigo? Deixa eu ler com você, Mateus capítulo 5, 27. Jesus está falando, ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. E se a direita leva você a tropeçar, corte-a e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Meus irmãos, aqui é um desafio enorme, porque nós somos uma sociedade baseada nessa motivação. O marketing usa muito isso, seja na área da música, seja na área de produtos. Você anda pela cidade, é uma coisa, virou comum para nós. A nudez parece ser uma coisa normal para a gente vê nos outdoors, ou uma semi-nudez, a gente vê nas redes sociais. Você está de bobeira ali, de repente aparece uma coisa, e assim a nossa sociedade, ela está contaminada por isso, queridos. É por isso que a gente está vendo essa loucura aí fora. É estupro de uma maneira absurda, qualquer tipo de violência absurda. Nós vemos que os casamentos hoje, eles estão assim, de uma maneira descontrolada. Namoro, então, nem se fala, que o rapaz está aqui com uma, está com a outra, e ele está assim. Mas Jesus é radical.
nessa luta contra os nossos desejos, ao contrário do que dizem aí fora, nós devemos arrancar aquilo que nos faz tropeçar. O que significa isso? Tirar fora aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Presta atenção, eu vou voltar para a história de Davi. Quando Davi viu Batseba, ela estava tomando banho. Você lembra da história? Quem lembra aí? Ela estava tomando banho. O que tinha acontecido? O pessoal tinha ido para a guerra. Ele ficou no palácio e estava lá passeando no palácio. E de repente ele a viu. Mas ele, como um rei, principalmente ser Davi, porque ele, antes de chegar no reinado, quando ele vencia as batalhas, as mulheres cantavam: Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Davi é um guerreiro, Saul é um guerreiro, mas Davi é muito mais guerreiro do que ele. Mas agora Davi ficou no palácio. E mente desocupada, meus irmãos, ou oficina de coach, como dizem por aí, ou oficina do diabo, né? Ele ficou no palácio. Então, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Olha só, que coisa forte. Nós precisamos ser radicais nessa luta contra o pecado, meus irmãos. Por isso que nós vivemos muitas vezes uma vida espiritual fraca, raquítica, fria, morna, porque nós não lidamos radicalmente com as coisas. Nós ficamos flertando com as coisas, nós ficamos flertando com o pecado. A gente vai conversar com a pessoa na igreja, a pessoa vem conversar, a gente vai aconselhar, ela quer saber até onde ela pode ir. Assim, tá, mas aonde a minha mão pode ir? Até o que eu posso fazer? Até que lugar eu posso? Ele quer saber até que ponto na beira do abismo ele pode chegar, ao invés de dizer: eu quero ficar o mais distante possível. E nossa mente fica assim. Mas nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, não dá brecha. Isso é bem o que os antigos falavam, né? Não dá brecha, não dá um espaço. Davi deu um espaço. Parecia pequeno, parecia bobo. Não vou para a guerra. Eu vou ficar, porque agora eu já sou rei, já batalhei tanto, já matei tanto, já sonhei tanto, já sangrei tanto. Agora eu vou descansar um pouco, agora eu vou dar um pouquinho assim de liberdade, agora eu vou baixar um pouquinho a guarda. E quando ele abaixa a guarda, e quando ele simplesmente tenta se acomodar, o pecado bate a porta e o devora. É como Deus fala para Caim, antes que ele matasse seu irmão Abel. Deus fala para Caim: o pecado bate a porta, o teu desejo bate a porta, cabe a ti dominá-lo. Mas ele deu vazão e matou o próprio irmão. É uma luta, meus irmãos, maior do que nós. O que eu estou tentando destacar aqui é que é uma luta muito grande, maior do que nós, e uma parte não está percebendo e a outra parte percebe, mas não consegue vencer. Mas graças a Deus existe uma terceira parte. Nós precisamos encontrar, meus irmãos, uma outra fonte de prazer. O C.S. Lewis é que fala isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz: se o meu coração não se satisfaz com nada dessa vida, é sinal que eu fui feito para outra vida. Isso é profundamente ligado a isso. A gente tenta, meus irmãos, preencher a nossa existência. A gente quer namorar, a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer ser famoso, a gente quer ter bom emprego, a gente quer ganhar bem, a gente não quer passar perrengue, a gente quer ter dinheiro sobrando na conta, a gente quer ser bonito, se sentir bem, a gente quer ser tudo. Mas nada disso tem um poder de preencher a nossa existência como a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Por isso que esse Davi que peca, esse Davi que cai, esse Davi que abre brecha, é também um Davi que é perdoado por Deus. Quando ele percebe a tamanha atrocidade que ele cometeu, primeira coisa, em nome de Jesus, entenda, ele não tenta racionalizar o seu pecado. Ah, meus irmãos, a gente é especialista nisso.
Eu não sei por que eu estou tocando tanto nesse assunto. Se eu estou sendo delicado, os irmãos me perdoem. Mas é o que o meu coração impulsiona, é o Espírito que impulsiona. Mas entenda o macro geral disso aqui. Porque às vezes a gente vai conversar com o camarada, ele quer separar da esposa. Ele fala assim, não, mas porque não dá mais. Aí de repente ele vai lá e apronta alguma coisa. Vai assim, não, mas é porque ela estava distante de mim. A mulher vai conversar com ele, não, ele se afastou, ele não mais é o que ele era antes. A gente tenta racionalizar, os irmãos estão entendendo? A gente tenta racionalizar. Aí o rapaz fala assim, não, mas eu estou preso nisso, mas é porque eu estou sozinho, eu estou carente, eu já tenho 30 anos já tenho 35, já tenho 40, eu estou sozinho, e o meu corpo urge por algo, e eu me satisfaço nisso. A gente tenta racionalizar. Mas o caminho para a cura das nossas vidas, meus irmãos, a libertação, está em não racionalizar o pecado. Confessar, assumir. Quando Davi entendeu, sou eu. Ele pede misericórdia, aleluia. Ele pede perdão, e o perdão de Deus para ele é pronto. Oh, aleluia, meus irmãos. Não precisou passar por não, nada disso. O processo seria longo, por isso que eu li inteiro para você perceber. Ia ter juízo, ia ter consequências, tudo isso vai ficar, meu irmão, vai ficar. Por isso que aquele culto assim, do ex alguma coisa, é muito complicado. A gente às vezes valoriza a pessoa que era ex isso, ex aquilo. É claro, uma transformação extraordinária, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas há consequências, são carregadas por toda a vida. Então que privilégio. Eu falo isso por mim, assim, eu louvo a Deus por ter nascido na igreja, ter me mantido na igreja, em altos e baixos, que a nossa fé é assim, nós somos seres humanos, mas jamais me afastar dos caminhos do Senhor, jamais esquecer de Deus, jamais abandonar Ele. Que isso, meus irmãos, nos dá uma vida abundante, como Jesus mesmo prometeu, andar na presença dEle, cumprir seus mandamentos, ouvir a sua voz, obedecer, consultá-lo, buscar a Ele. Então nós precisamos confessar e não racionalizar o nosso pecado. Nós precisamos, meus irmãos, ter um foco de purificar o nosso coração. Eu lendo isso aqui, estou tentando fazer um paralelo, sobre a questão dos desejos, das vontades, que é algo que move mesmo o nosso mundo. Toda a visão que move. Não sei se tem alguém aqui que é professor, mas hoje eu fiz a prova, processo seletivo do Estado, para a gente poder lecionar como ACT temporário. E toda a pedagogia, e toda a concepção de ensino é dentro de uma visão construtivista e uma diversidade, mas a diversidade que eles apregou é uma diversidade da liberdade do desejo, tanto que hoje a pessoa assume, eu não posso falar aqui explicitamente, não quero falar explicitamente, mas você entenda aqui implicitamente o negócio. A pessoa assume a sua identidade a partir do seu desejo. Aquilo que ela deseja determina o que ela é. Você entendeu aí? Amém? A gente está nesse tempo em que as pessoas elas lutam para poderem ser como identidade de ser aquilo que elas desejam. Não se vê mais como ser humano, como uma pessoa que tem vida, que tem não, é simplesmente o cumprimento do desejo dela determina quem ela é. É a sociedade que nós estamos inseridos. Isso vai sorrateiramente ganhando os nossos corações. Tiago capítulo 4, ele fala algo muito interessante. Ele diz, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre nós, ou entre vocês? De onde, se não, presta atenção aqui, dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Toda a desgraça, se você pegar o 2 Samuel, o livro de Reis, você vai ver toda a desgraça que acontece nessa nação é fruto de prazeres que estão em conflito dentro das pessoas. Ou é Davi que não consegue controlar a si mesmo, tinha um monte de mulher, mas ele queria aquela, que era do outro. Ou é um filho que quer ser melhor do que o pai, ou é alguém que quer se mostrar mais poderoso. Então, tudo isso vem da fonte de prazeres que estão em conflito dentro de nós. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem.
Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem confessa e se arrepende, meu irmão, não é quem sente remorso. Porque quando a gente satisfaz o desejo e aquela coisa pesa no coração, você sabe, você sente que pesa, ai, aquela angustiazinha assim, fiz besteira. Não, arrependimento é muito mais do que isso. Tiago vai explicar. Sujeitem-se a Deus, versículo 7. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Lembra que eu falei que isso aqui é uma coisa que todos nós estamos sendo pressionados, independente da idade, independente do gênero, independente se é homem, se é mulher, independente se é criança, se é adolescente, se é idoso, independente, todos nós. Estão aqueles que estão indiferentes, não estão nem percebendo, simplesmente vão com a massa. Tem aqueles que estão conscientes, mas veem que isso é algo muito maior do que eles podem combater. Mas hoje eu te convido em nome de Jesus a fazer parte desse terceiro grupo. Que grupo é esse, Rodrigo? Aqueles que reconhecem que as pressões que sofrem são muito maiores do que eles podem resistir. Mas, glória a Deus, tenho mais. Aquele que se humilha diante de Deus, aleluia, Ele levanta. Você está caído aí, meu irmão, minha irmã? Você caiu, ou se você cair, tropeçar, humilhe-se diante dele e ele o levantará. Aleluia. Que promessa maravilhosa. Que a gente fica botando as coisas na balança. Não, isso aí não merece. Não, para Deus perdoa se a pessoa se arrepende, está aqui, se chora, se abre o coração. Mas a gente precisa fazer uma coisa. O versículo 8, eu destaquei aqui, eu peguei uma tradução mais antiga, que a palavra, ela que cabe mais a nós. Versículo 8 fala assim, talvez se sua Almeida é revista atualizada ou corrigida, o versículo 8 do capítulo 4 de Tiago vai estar desse jeito aqui, ó. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpais o coração. Então não é só indeciso, é ânimo dobre. Dipsikos é mente dividida, é uma mente dupla, interesse dividido. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos mais do que nunca nesse mundo de mentes divididas, sermos inteiros diante de Deus, que somente assim nós vamos reconhecer o nosso pecado e não vamos tentar racionalizar ele, explicar. Nós vamos nos arrepender diante de Deus e nós vamos nos levantar inteiros diante dele, sem mente dividida. Não, sábado, domingo eu estou lá fazendo o rito religioso, mas segunda, terça e quarta, não sei. Não, talvez assim, até o inverno eu estou daquele jeito, mas verão não dá. Não, meus irmãos, Deus é Deus de homens inteiros. Deus é Deus de mulheres inteiras, sem mente dividida. O que essa mente tem então? Ela é totalmente dedicada a Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos então não é simplesmente para satisfação dos nossos desejos. Estou voltando lá no começo para finalizar. Tudo que nós fazemos não é para satisfação do nosso desejo. Não. A não ser que você está ouvindo um outro cristianismo aí adulterado aí, sabe? Gasolina batizada.
Talvez você está abastecendo seu automóvel espiritual com gasolina batizada aí nas redes sociais, essas pregações rapidinhas de TikTok, não sei. Mas Bíblia Sagrada, meus irmãos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. Aleluia. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, refletimos sobre essa palavra, meus irmãos. Tem uma coisa poderosa aqui para as nossas vidas. Nós precisamos viver com esse coração puro. Presta atenção. Parece fácil aqui, mas não. Coração puro, alinhado ao amor genuíno de Deus. É a necessidade que nós temos. É fácil? Me diz aí. Meu irmão, é humanamente impossível. Sabia disso? Porque certa vez Jesus falou isso para os discípulos. Como era difícil o rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falaram: Senhor, quem então poderá ser salvo? Jesus responde: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus, Ele me alcançou. Não porque eu o amei primeiro, não porque eu me esforcei, não porque eu fui sempre certinho na igreja, não, é porque a graça dele se revela sobre a minha vida todos os dias. Às vezes eu falho, às vezes eu erro no tratamento com a esposa, erro no tratamento com a filha, perco a paciência, erro no trabalho, a gente erra na igreja, na administração, na gestão, a gente erra, mas o coração continua diante de Deus prostrado, pedindo misericórdia, Senhor, e a graça dele se manifesta sobre nós. Oh, aleluia. Porque dentro de cada um de nós existe essa batalha, meus irmãos, uma luta dos desejos do agora, e essa, aleluia, gostosa e deliciosa ansiedade pela eternidade que nós temos. Que nós venhamos buscar o reino de Deus. E agora você entende melhor esse versículo. O que é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? É não olhar primeiro para o desejo que está aqui, é olhar primeiro para a vontade de Deus. E aí o nosso coração fica, alinhadinho. A gente não vai ceder aos desejos egoístas. Os nossos relacionamentos vão ser transformados, meus irmãos. Relacionamento com pai, com mãe, com filho, com esposa, com funcionário, com patrão, com irmão de igreja. Tudo fica transformado. Porque nós temos esse coração que foi regenerado por Jesus. Eu não quero ultrapassar o horário aqui, quero finalizar. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, eu estou convidando você aqui, pelo Espírito Santo de Deus, estou clamando aqui. Estou orando por mim. Quando eu vim aqui, eu vim orando, meu Deus, Senhor, eu quero viver isso cada vez mais. Eu convido você nesse clamor, e de clamar, de ter esse coração, aleluia, coração como de Cristo Jesus, puro, disposto a obedecer, humilde, amoroso, aleluia. Que Deus renove o nosso coração, que Ele purifique a nossa vida, que Ele dirija os nossos passos, que a nossa fé não seja só teoria, meus irmãos, não seja só o que a gente fala da boca para fora. Oh, que desafio, aleluia, que desafio, não seja só de palavras, mas de ações, que reflitam o caráter e o amor do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos orar, pastor? Fazer uma oração? Queridos, eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos ficar de pé. Ainda que a queda seja grande,
ainda que a tentação pareça ser desumana. A Bíblia mesmo diz que não veio tentação sobre nós que não fosse humana, que não pudéssemos suportar. Então a gente cede. Meu irmão, estou falando para pecadores, começa de mim e vai até você. A gente cede porque a gente não luta o suficiente. Você entende isso? Amém? Mas se nós assumirmos hoje a seriedade dessa batalha, aleluia, nós veremos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, a vida espiritual é diferente. Você está andando na rua, você está sentindo Deus. Você está no carro, daqui a pouco você está até, às vezes eu estou assim, vou lá atender um cliente lá, não sei onde, cliente chato, cliente ruim. A gente vai e a presença de Deus vai acompanhando, a gente vai louvando a Deus, vai cantando, é uma coisa linda. Até quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, a gente fica apreensivo, a gente fica preocupado, mas tudo a gente coloca diante de Deus, aleluia, e recebe alívio pronto. Que nós possamos buscar isso aqui. Eu lembrei de um hino. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Você conhece? Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a te obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Que essa seja a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Quero orar com você, por você. Quero esse coração de Jesus. Como eu quero. E Ele pode nos dar, meus irmãos. Isso que é mais maravilhoso. Você crê? Se você crer, nessa noite nós vamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Se você quiser botar a mão no seu coração, talvez, mas fica à vontade, quero orar com você, em nome de Jesus. Deus nosso Pai, nós somos assim, como tantos homens e mulheres na Bíblia, e a Tua palavra ela é fiel, fidedigna, inerrante, inspirada, e é por isso que ela não esconde a sujeira, ela não esconde aquilo que mancha a história dos homens e mulheres que andaram contigo. Por isso nós vemos a história desse homem aqui, Davi, rei de Israel, homem lembrado até hoje, ó Deus, mas há essa mancha na vida dele, algo que marcou a sua geração. Mas o mais maravilhoso é que também da geração dele nasceu aquele que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria todos aqueles que são teus, aleluia, para novamente estarem junto contigo. Sim, Deus, é através de Jesus que nós cremos que o nosso coração pode ser transformado, que as nossas vontades, os nossos desejos podem ser, ó Deus, realinhados, e nós podemos viver essa vida, sim, abundante, transbordante, que multiplica, que espalha. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá esse coração pronto a repartir, não mais um coração que só quer para si, só quer sugar como uma sanguessuga, dá e dá. Não, Senhor, em nome de Jesus nós queremos ser doadores, nós queremos ser expansivos, nós queremos compartilhar das suas maravilhas. Por isso nós, em nome de Jesus, nessa noite pedimos a Deus esse lavar das nossas vestes espirituais. Perdoa os pecados do teu povo, ó Deus, lava a nossa mente, o nosso coração, nos liga novamente contigo, e que as nossas vontades estejam alinhadas às tuas vontades, para que possamos viver o extraordinário, o teu para as nossas vidas. Eu tenho certeza que a vida que o Senhor promete para nós é muito mais excelente do que essa pregoada aí fora. Aqueles que se acham livres de realizar seus desejos, eles são escravos das suas vontades.
mas nós somos chamados à liberdade, aleluia. Nós não somos mais escravos, nós somos agora, Deus, obedientes à tua vontade, verdadeiramente livres. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Então faz essa obra no nosso coração, ó Deus. Dá-nos um coração limpo, sim, Deus, um coração puro, para que nós possamos conhecer, experimentar e viver a tua vontade. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus.